Coerência e coesão textual. Hoje você vai ficar sabendo qual é a diferença entre esses dois conceitos dentro da análise, interpretação e compreensão de textos, e também para você que deseja construir textos, deseja produzir textos para concursos, é importante que você esteja ligado nessa diferença, nos conceitos diversos e em como aplicar e reconhecer esse assunto. Então vamos lá? Coesão textual, coerência textual. O que é isso? A coesão textual, a coerência textual são recursos para que o nosso texto ele se torne fluido, para que ele possa ser mais bem organizado. Então vamos lá. A diferença principal é que a coesão se preocupa com a superfície do texto. Podemos dizer que a coesão tem um valor microtextual. Trabalha com a ligação entre uma palavra e outra, uma expressão e outra, ou até mesmo uma oração e outra. Já a coerência discute os significados mais profundos, o conteúdo, aquilo que seria a ligação macrotextual. É aquela ideia de que o texto tem um começo, meio e fim. Ele faz remissividades e faz progressividades até atingir a uma conclusão, a um fechamento, de acordo com aquilo que se tem como intenção. Ok? Além disso, é importante perceber que um texto nem sempre ele é necessariamente coeso e coerente. Ele pode ter coesão sem ter coerência, tá? Mas a tendência é que esses dois aspectos estejam ligados. Bom, então observe aqui, ó, o texto. O texto, ele então vem do latim textum, ok? A origem do latim é texto, que significa tecido. Texto é tessere. Textum é tecido. O que isso lembra? Isso lembra que o texto tem que estar entretecido com os seus fios, assim como as ideias devem estar entretecidas. Posso ter ideia largada, jogada. Tudo tem que estar interligado para que o texto realmente seja esse todo significativo e não seja uma colcha de retalhos. Compreendeu? Bom, e com isso, a gente consegue formar o tecido, consegue ter o produto final a partir do momento em que nós conseguimos ter essa interligação entre as ideias do texto. Coesão e coerência. Olha só então, observe aqui essas frases. Doente não foi, estava a aula ele. Professor, que bagunça essa aqui é? Você percebeu que nós temos aqui uma seleção de palavras? É o que chamamos de seleção lexical. O que está faltando aqui? Está faltando a combinação dessas palavras, a combinação lexical. Quando você tem o vocabulário, o léxico, é bem bacana, mas não adianta se você não sabe combinar esse léxico para a comunicação. Então observe, quando você diz, ele estava doente, não foi à aula, pronto. Demos agora uma organização a essas ideias. Com isso, o que nós temos aqui? Nós temos um texto agora coerente. Só que não existe uma ligação entre essas ideias, percebeu? Então esse texto aqui é coerente, mas ele não é coeso. Ele apresenta coerência. Agora, observe aqui. Ele estava doente, por isso não foi à aula. Continuamos com a coerência textual e agora nós atribuímos um valor coesivo. Nós agora conseguimos aperfeiçoar o que vamos chamar de mecanismo coesivo desse texto. Esse por isso é uma locução conjuntiva que traz para a gente uma ideia de conclusão, consequência. Isso é coesão. Microtextual, entre uma ideia e outra. Compreendeu? Mais uma ideia para você compreender aqui, perceber. Olha esse exemplo aqui ainda dentro da coesão e coerência. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema. Ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa, isso aqui não tem pé nem cabeça. Mas isso aqui possui coesão. Professor, quais são os elementos coesivos? Este pois ontem. Esse ainda que estabelece a ideia de concessão, né? O pois, explicação, ainda que a ideia de concessão. E aí vai. E você tem um texto que ele é coeso, mas não tem coerência alguma. Texto coeso, mas sem coerência. Por outro lado, olha só o exemplo 2. Crise financeira. Aumento no valor do dólar. Diminuição das importações. O que você percebe aqui? Nós temos aqui coerência nesse texto? Temos. A crise financeira pode desencadear o aumento do dólar, que por sua vez gera a diminuição das importações. Desencadeia isso aqui, não é isso? Há uma coerência aqui. Existe aqui uma noção de causa e efeito.
Mas onde é que está a ligação entre essas ideias? Percebeu? Isso aqui, então, vamos dizer que é um texto que podemos dizer que é um texto, cadê aqui? Coerente, mas sem coesão, sem ligação, sem mecanismos coesivos explícitos. Ok? Essa é a terminologia mais adequada. Joia? Bom, e com isso, já que você entendeu essa parte, show de bola, vamos aqui a algumas atividades para que você perceba como isso é cobrado de maneira geral ou mais genérica nas provas de concursos públicos, principalmente na banca VUNESP. Então vem comigo aqui, Laura, olha só. Leia os 2 parágrafos iniciais do texto para responder a questão. O dinheiro não cuida de si mesmo. Não chega com bula ou instruções de uso. É você quem cuida do seu dinheiro, quem decide quando, quanto e como usar. Para viver bem, é preciso planejar bem. O planejamento financeiro é o caminho que permite estabelecer e alcançar nossos objetivos na vida. E não pense que é apenas para os ricos. Podemos criar um plano para qualquer coisa, como a compra de um carro ou casa, a quitação de dívidas, aposentadoria confortável e muito mais. Bom, aqui temos uma questão referente a esse texto. Uma informação coesa e coerente em relação ao conteúdo temático apresentado é... Bom, a parte boa é que você não precisa ter muito conhecimento técnico para uma questão como essa. Como assim, professor, conhecimento técnico? Saber quais são os elementos coesivos, quais são os elementos de coerência que vamos apresentar daqui para frente. Aliás, meu querido aluno, esses mergulhos, digamos assim, mais específicos desse assunto, é destinado mais a provas específicas de português para professores de português. Por isso que nós não vamos aprofundar tanto aqui a matéria, nós vamos trabalhar aqui de maneira objetiva em como você vai resolver o problema da interpretação. Mas sem ficar falando aqui de um monte de ideia, de um monte de coisa que não vai ser útil para você. Entretanto, eu vou deixar essas ideias, sim, impressas, né, para você, no caso em PDF, em nosso vídeo, junto a este vídeo. Então acompanhe. Caso você queira se aprofundar um pouco nessas ideias, você vai encontrar no arquivo em PDF que eu vou deixar para você. Tá? Nós não vamos entrar aqui, como eu disse, em discussões profundas que não são importantes. Mas caso você julgue importante, eu posso gravar depois um vídeo como bônus. Eu vou fazer isso para que você possa perceber. Eu vou gravar um vídeo de aprofundamento em coesão e coerência. E você já sabe que esse aprofundamento ele é opcional. Depende da sua banca e do seu concurso. Combinado? Isso no final do nosso curso. Então vamos lá então. Está aqui uma informação coesa e coerente em relação ao conteúdo temático apresentado. Qual é? Letra A. O planejamento financeiro está limitado à elite econômica de uma sociedade. Isso aqui já é falso, já é inválido. Você percebeu isso? Haja vista que ela diz aqui na penúltima linha do texto que não é apenas para os ricos. Então, não é restrita à elite econômica, e sim a todos, ricos e pobres. Percebeu, né? Letra B. O dinheiro não nos chega com instruções de uso. Por isso, não cuida de si mesmo. Aqui interessante, né? Só que isso é apenas uma ideia para discussão, não é o tema em si. A ideia coesa e coerente aqui, na verdade, se refere à temática. Percebeu que ela quer isso aqui? Né? A banca está exigindo de você que você entenda a temática, o ponto de vista aqui da autora, né? Da Márcia Dessen. Quem faz um planejamento para cuidar do dinheiro sabe que ele é importante. Legal, isso aqui é uma ideia importante do texto, né? Isso aqui fica subentendido, mas não é o conteúdo temático ainda com relação à coesão e coerência. Qual é o tópico aqui? Qual é a ideia central? Está aqui na letra D. O bem-estar em nossas vidas é consequência do planejamento financeiro. Onde é que está essa ideia de bem-estar? Está aqui, olha. Permite alcançar nossos objetivos na vida. Então, aposentadoria confortável, compra de carro, casa... Isso aqui é tudo que diz respeito ao bem-estar. Você pagar suas dívidas, ter um carro, você ter uma aposentadoria confortável, isso está ligado ao bem-estar. Então, entra aqui sim uma certa inferência. Gastar é mais importante do que decidir quando, quanto e como usar o dinheiro.
Isso aqui ele não fala essa ideia de gastar é mais importante. Ele não vai dar valoração, digamos assim, ao que é mais importante, ao que é menos importante. Então, a letra D é o que está de acordo com a interpretação textual. Compreendeu? Então, vamos para o próximo exercício. Está aqui, Prefeitura de São José dos Campos, 2019. Está lá. Juventude sedentária. Mãe, como faço para ser bilionário? Note o título, hein? Juventude sedentária. Você pode ser um tubarão financeiro que não vai gerar produtividade nem empregos. Ou pode ser um industrial que vai dar muitos postos de trabalho. Vou ser um tubarão financeiro mesmo. Não gosto de coisa que dá muito trabalho, e colocou isso aqui entre aspas, né? Você liga a juventude sedentária e você então vai dizer o quê? O título da tira Juventude Sedentária é coerente com que ideia? Com a ideia de que esse garoto não quer trabalho, ele quer facilidade. Do filho que pretende enriquecer sem muito esforço, de cara é a nossa alternativa. E onde está aqui a ideia de coesão e coerência? Aqui na coerência, o que é coerente. Então você tem um texto com começo, meio e fim, em que o começo e o final, eles se casam. A juventude é sedentária, e aí entra o vocabulário, saber o que é sedentário. Sedentário, né, quando você se refere não somente a não praticar exercícios físicos, e sim não fazer esforço para crescer, não fazer esforço para ter algo melhor na vida, né? E aí você tem essa comparação aqui. Então aqui é importante o vocabulário e é importante também perceber o começo do texto e o final e a interligação, que é a coerência, né, entre as ideias do texto. Então isso aqui é coerente. Percebeu? Não é muito difícil essa ideia de coesão e coerência na prova da VUNESP. O ideal é que você faça bastantes atividades. É que você realmente tente e faça os exercícios e as atividades de várias questões aqui da VUNESP. Até a próxima aula, então, em que vamos trabalhar a coerência textual e os seus efeitos na produção e interpretação de textos. Até lá!